Olá, galerinha! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a pegada ecológica e biocapacidade. Sou o professor residente Alexander Fernando Ribeiro da Silva. Essa aula é para o ensino médio do primeiro ano B, para a unidade escolar Benjamin Baptista, e eu estou sob supervisão da minha professora preceptora, Mônica Aragão. Na aula de hoje a gente vai estudar pegada ecológica e biocapacidade. Vocês já escutaram essa palavra antes? Vocês já, em algum ano anterior, já escutaram essa palavra, esse conceito? Se não, vamos começar nossa aulinha. Qual a sua pegada ecológica? A pegada ecológica é um modelo que permite estimar a área necessária em hectares para sustentar uma dada população humana, considerando seu consumo de recursos naturais renováveis. É sempre importante que a gente tenha uma noção de que a gente está passando por um momento, tá bom? Onde está ocorrendo uma utilização excessiva dos recursos naturais. E nós sabemos, não é mesmo, que esses recursos eles não são infinitos, eles são finitos. Um dia eles irão acabar. Além da utilização excessiva, a gente também tem uma grande produção de resíduos, que somados a gente vai acabar obtendo a degradação ambiental. Nesse sentido, a gente vai ter a pegada ecológica, tá bom? E a pegada ecológica ela foi criada como uma forma de conscientização sobre a quantidade de recursos naturais utilizados dentro do estilo de vida da humanidade. Ou seja, a casa onde a gente mora, a cidade onde a gente vive, nossos bens móveis, o transporte que a gente utiliza, é carro, é ônibus, é bicicleta, o que a gente come. Isso tudo são exemplos, tá bom? Da pegada ecológica. A gente consegue observar, de certa forma, que a pegada ecológica ela não vai procurar ser uma medida exata, tá bom? Ela vai calcular, ela não vai calcular perfeitamente tudo que a pessoa ela fez ou deixa de fazer, mas sim ela vai criar uma estimativa do impacto dos recursos naturais utilizados, fazendo assim com o objetivo de que a pessoa ela se autoavalie, se essa pessoa ela está de acordo em viver assim, sem pensar, é claro, nos impactos por trás que está ocorrendo. Assim, a gente tem aqui a biocapacidade, né? Ou capacidade biológica, que vai ser a habilidade de continuar a produzir os recursos naturais que são consumidos pela população de um local. E também, é claro, de absorver, né, os resíduos, que no caso, quando a gente fala resíduo, a gente está falando de lixo, tá bom? Que são gerados por essas pessoas. Então, como se calcula, não é mesmo, a pegada ecológica? A gente tem várias formas de calcular. A gente tem, primeiramente, a área de energia fóssil, tá bom? Que vai corresponder a uma área virtualmente necessária para absorver as emissões do dióxido de carbono resultantes da queima de combustíveis fósseis. A gente vai ter a área arável, que vai ser uma superfície onde a pessoa, né, onde o homem ele vai desenvolver atividades, sejam elas agrícolas, tá bom? Atividades essas que vão retirar produtos como alimentos, fibras, entre outras, para suprir as suas necessidades alimentícias. A gente vai ter também a área de mar, que vai ser a superfície marinha biologicamente produtiva, né, que é aproveitada pelo homem para obter pescado e marisco. A gente vai ter a área de bosques, que vai ser a superfície ocupada pelos bosques, de onde vai vir o quê? Os produtos derivados da madeira, que são utilizados na produção de bens, né? E também combustíveis como a lenha. E a gente vai ter também a área de pastagem, tá bom? Que vai ser uma área dedicada a pastos, de onde se obtém determinados produtos animais,
como a carne, como o leite, como a lã, como a pele, tá bom? Então é sempre bom a gente observar que o cálculo, a gente pega muita coisa, mas tudo isso está dentro do que a sociedade, não é mesmo? Ela produz e ela consome. Então vocês, mesmo que vocês a primeiro momento vejam assim, meu Deus, é muita coisa, vocês observam que é dividido em etapas certinhas para que haja uma forma de calcular corretamente esses valores. Então aqui a gente faz essa pergunta, né? O que devo fazer para reduzir a minha pegada ecológica? Existem várias formas de você fazer essa redução da pegada ecológica. E uma delas é ponderar a necessidade de adquirir determinados produtos, tá bom? Esse produto que você está consumindo nesse momento, eu consigo reciclar ele? Eu consigo reutilizar ele? Eu consigo reduzir? Por exemplo, a questão do plástico. A gente sabe que o plástico, gente, ele demora vários anos para que ocorra a degradação desse material dentro do meio ambiente. Então, será que não seria mais ideal eu substituir essa sacolinha plástica por outro material que seja biodegradável, que seja mais sustentável, né, para o meio ambiente? Eu adquirir a minha própria sacolinha diária em vez de utilizar essas sacolas plásticas? Será que não seria melhor? Será que não seria mais ecologicamente sustentável? Ponto. A gente tem a questão da redução dos consumos energéticos, onde a gente pode utilizar aparelhos elétricos e eletrônicos de baixo consumo. Quando a gente vai comprar, por exemplo, uma geladeira, um micro-ondas, a gente sempre observa um ar-condicionado, né? A gente sempre observa que tem aqueles símbolos de energia. É sempre bom a gente observar eles. Por quê? Porque eles vão dizer se esse aparelho ele consome mais energia ou se ele consome menos energia. Logo essa questão de menos ou mais energia vai impactar diretamente no bolso, né, de quem comprou. A energia elétrica ela pode vir mais barata ou ela pode vir mais cara. Tudo isso está sendo atrelado a vários outros fatores. A gente pode, por exemplo, não deixar aparelhos ligados, televisão, computador. Se você não está utilizando, você pode desligá-los. Mas a gente observa muito, né, que a gente vê cada vez mais aparelhos ligados, tendo um gasto enorme de energia. Então isso é um fator negativo. A gente pode utilizar, por exemplo, papel 100% reciclado. A gente pode consumir um menor volume de papel possível, né? Utilizar duas folhas. A forma como a gente está trabalhando hoje, a gente pode pedir para que vocês realizem essa atividade no computador, digitando no Word e mandando para nós, professores, para que a gente possa fazer a correção. Dessa forma, a gente, de um jeito ou de outro, indiretamente ou diretamente, a gente está contribuindo para que ocorra uma diminuição do gasto de papéis. E tudo isso, gente, fica dentro da pegada ecológica, tá bom? A gente pode ter preocupação, por exemplo, reparar nos nossos equipamentos, por exemplo. Eu comprei um celular esse ano, no final do ano eu já vou comprar outro. Eu realmente preciso disso? Será se isso essa necessidade de sempre estar trocando aparelhos um após o outro, consequentemente faz com que as empresas elas possam produzir cada vez mais para que seja substituído, e tudo isso, gente, uma troca por outra troca, ocasionalmente vai só aumentando a questão do lixo. Então, são assim, às vezes são pequenas coisas que você pode contribuir para reduzir a sua pegada ecológica. Obviamente, quando a gente pensa assim em nós mesmos para reduzir essa questão, a gente pode pensar que está fazendo pouca coisa, mas quando muita gente se une, o resultado ele se torna muito melhor, ele se torna mais agradável, ele se torna mais ecologicamente sustentável. Assim, a gente pode evitar comprar produtos
de usar e jogar fora rapidamente, como papel de cozinha, né, guardanapos, toalhas de papel, aqueles talheres e copos de plástico. A gente pode diminuir o consumo desses materiais e utilizar materiais que não sejam descartáveis. A gente pode guardar alimentos, né, fatiados em caixas, em algumas caixas, em vez, por exemplo, de utilizar papel de alumínio ou aquelas películas de plástico. Tudo isso, de uma forma ou de outra, são questões que você pode utilizar para que você diminua a sua pegada ecológica. Falar desse assunto é muito bom porque a gente provoca, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, com que o aluno ele consiga pensar sobre isso, sabe? Ele consiga ter uma noção melhor sobre todo esse processo que está ocorrendo em nosso planeta, em nosso mundo. A gente está vivendo numa sociedade cada vez mais consumista, cada vez mais a gente quer aquilo que é mais novo, obviamente, mas a gente pode tentar diminuir um pouco essas questões, tá bom? A gente pode minimizar. De pouquinho em pouquinho a gente pode fazer a diferença. E esse no caso é o objetivo da pegada ecológica. E assim termina a nossa aula de hoje sobre a pegada ecológica e a biocapacidade, tá bom?